Lênio Streck, há quanto tempo? Como estás? Essa voz do direito. Muito bem. Tá bom, tá frio aí? Tá friozinho, tá Tá agradável, tá friozinho, tá legal. bom, né? Tá Saudade do bom. você, menino. Por onde você Pois é. andou? Eu É que vejo lá, você tá. É você CNN pra esqueceu de lá, você quer mim. pra cá. Oi? Você esqueceu de mim. Eu esqueci de você, tá? É que eu não É, quero perturbar. Eu vejo que você tá tão requisitado em é, todos os e lugares, me entendeu? esqueci de tentar te esquecer. O Lenny Streck. Decidi. Te querer, porque tá todo romântico aqui. Você É, tá bem, hein? bem, Jogou futebol esses tempos aí, no gol, tal. Tá tô pegando bem, lá. tô bem. Tô bem, tô bem. Lenio, quero começar. A Maíra, fantástica. Você quer comentar aí Eu gostei, Muito bom, eu né? gostei. E ela pega o touro pelos chifres, né? Porque é a grande questão do enfrentamento dentro da esquerda, né? Porque a Maíra, que é de esquerda, fazendo uma crítica ao aparelhamento sindical que se faz por setores da esquerda. E isso já acontecia no movimento estudantil e acontece no movimento estudantil, né, que se perpetuam, né, os partidos e a maioria aí nem quer participar e aqueles que são os militantes acabam tomando conta da máquina. E, claro, um país desse tamanho, a chapa da Maíra, ela teria que ter um aviãozinho ou ter verbas para viajar e para falar com as pessoas, né? Para tentar convencê-las disso. É muito difícil. E a temática que ela trata, que isso é muito importante, o que é hoje, né, essa questão do proletariado, o que é o professor, quer dizer, ela mesmo diz, quer dizer, você ensina com o próprio produto sim, feito pelo próprio professor, e não dá para comparar com aquilo que de fato se pode chamar de proletariado, né, de trabalhadores, estrito senso. Ela mesma chama atenção sobre o Uber e tantas outras. Podemos fazer uma grande discussão sobre isso. E agora, esse é o tipo de discussão que você sabe que é muito difícil de fazer no âmbito da esquerda, porque aí entra também a questão identitária, aí começa todo, porque isso aí onde você puxa um fio, sai um frango, né? Sai uma galinha, sai um monte de coisas, e às vezes um ornitorrinco, que é um bicho que a gente não sabe bem o que é, né? Eu vou querer saber como é que é no campo do direito, porque no campo do direito a gente sabe que as representações políticas acadêmicas são mais conservadoras, né? Se eu não estou enganado. E se Total. você se envolve um pouco com isso. Mas antes, deixa eu trazer aqui. O pessoal está pedindo o endereço do Lapcom da Ali, Maíra, ó. em que ela trabalha, instagram.com/lap. Estou vendo aqui, ó. Está Estou aqui na vendo. tela? Isso, Tá? coloquei na tela Isso. e estou falando também. Uhum. Uhum. .frj. Vou deixar um pouquinho aqui, já coloquei no bate-papo. A Isbela Pitelli está dizendo Lênin é gato, né? E a Josi Gomes está confundindo o Lênin com o Cacai, que é uma honra, né, Lênin? É É, campo semântico, né, Lênin? O Lênin, o exatamente. Cacai, Cacai, A Lênin. diferença, a diferença aí, entre outras coisas, é a grana, né? Claro, claro. O Cacai é do andar de Você tem muito cima. mais dinheiro que o Cacai. Não, o Cacai é milionário, tem avião. Eu já estou inventando que ele tem avião, mas ele não tem avião, mas só viaja de primeira classe e vive mais em Paris, em Lisboa, na Europa, do Mas que no ele Brasil. é Mas ele é fofo. escandalosamente Mas ele é fofo fofo, e fofo. humilde. É, o Cacai. É isso. Nosso amigo. Nosso amigo. Cleusa Santos dizendo aqui, Ah, ouça outra visão do nosso sindicato, o Andes. Ah, ela está aqui, ela dá outra visão. Vamos fazer um debate aqui, claro. mas aí Um vocês debate. aproveitem, a Cleusa está entrando aí,
ouça outra visão do nosso sindicato antes, mas é isso que você está provocando. Você estava esperando que alguém entrasse. Muito bem, é isso mesmo que você quer. Você quer colocar os dois em debate. Boa. É isso que a gente precisa, de movimento, né? Movimento de debate. Lênio, eu quero começar com você. Essa charge aqui do Bennett de hoje é qualquer coisa de fantástico. Você que gosta de cinema e cinema de terror, olha só que maravilha isso aqui. Mauro Cid e Anderson Torres. Oi, Jair, vamos brincar de delação premiada. Que bonitinho. Que bonitinho, né? Pode ser que aí esteja o Buziles puxando o fio para que saibamos todo o filme, na verdade, trash, né? Porque, embora isso aí não seja de um filme trash, mas o governo e as coisas que aconteceram são típicas de um filme trash. Por quê? O que é um filme trash na definição? Né? É um filme que é feito, o diretor faz o filme a sério, tem o roteiro a sério, os atores são a sério, tudo. Só que o diretor, por falta de verba ou descuido, esquece de esconder o zíper da fantasia do monstro. Aí as pessoas começam a rir no cinema, porque estão vendo como nos Tomates Assassinos, o zíper do monstro aparecendo, da roupa do monstro. E aí, o trash. O trash é exatamente o que é feito a sério e que vira uma comédia, e que no Brasil há um terceiro nível. Tragicomédia. Olheiro, mas você assistiu o Iluminado, do Stanley Kubrick? Mais de uma vez. Mais de uma vez. Mais de uma vez, né? Mas o Iluminado é tudo menos trash, né? É uma das obras-primas. Eu estou dizendo você não está se referindo ao Iluminado. Não, eu disse, você não pegou. Eu disse, embora esse filme trate de outra coisa, o Iluminado, não precisava dizer, né? Sim. O caso brasileiro é de um filme trash. Aqui a genialidade do Bennett é demolidora, né? Eu tô assim, fiquei encantado. Foi a primeira coisa que eu vi hoje que eu falei assim, não acredito. Obrigado, né? Ela agradece a Deus. Oi? Mas sim, perfeito. Agora você não acha que o Cid, a Michele, as joias, as gravações, o dinheiro que vem, faz a volta, as vacinas, você acha que não é exatamente um filme trash? Que Sem dúvida. Sem dúvida. É que o filme trash, a gente tem carinho pelo trash também, né? Eu gosto o Tim Burton, né? O Tim Burton é muito faz essa referência, tudo mais, os filmes de terror dos anos 40. A gente vê o fio que segura a nave. Isso. Não, as desculpas que Michele, que já se tornou Michele, né? Bolsonaro, Weigarten, que virou porta-voz da família, né? Defesa do Bolsonaro de maneira geral. Eu acho a defesa do Bolsonaro suicida. Eu não sei se eu estou enganado, mas assim, dizer que a Michele usava o cartão da Rosemary porque o Bolsonaro era pão duro, quer dizer, as desculpas são muito esfarrapadas. Eu acho que é insulto à Polícia Federal. E a de tomar remédio, de tomar a droga lá para dor, como é que é? Sim, que ele tomou morfina. Morfina. É trash no duro. É trash, você tem um roteiro, o diretor monta tudo isso, a defesa, tudo isso foi montado seriamente, e quando ela vem ao ar, a gente começa a gargalhar. Porque eu acho que o Bolsonaro e a família esqueceram de esconder o zíper. Hoje o Bolsonaro vai prestar depoimento à Polícia Federal, já virou um habitué lá, parece que quando ele chega na Polícia Federal já cumprimenta todo mundo. Oi, tudo bem e tal, porque tá indo lá sempre, né, ô Lênio? Agora, e aí, cara?
E E aí, Magrão? cara, tudo bem? Você, com a experiência que você tem nesse campo, né, enfim, da justiça, o que você prevê para esse caso do Bolsonaro? Primeiro, assim, eu queria fazer 2 comentários rápidos para você desdobrar. Eu vejo a Polícia Federal fazendo um trabalho minucioso, justamente Sim, porque não pode errar. Ela não pode cometer um erro, porque se ela cometer um erro, pode botar tudo a perder e a defesa do Bolsonaro conseguir alguma coisa. Agora, são quase 600 processos contra o Bolsonaro, Lenny Streck. Eu não vejo desfecho possível. O que isso vai ensinar para a gente? Vamos colocar nesses termos aqui. bom, vamos por partes. Esse é também tipo da coisa que você puxa uma pena, sai um ornitorrinco ou um ganso. Veja, se dá conta que os protagonistas disso tudo, no campo do sistema de justiça, são o Supremo e a Polícia Federal. Não está faltando um outro protagonista nisso, chamado Ministério Público? Não te parece? Só para fazer um parêntese, ontem o Augusto Aras inverteu a posição de endossar aí uma investigação contra o Bolsonaro. PGR. Claro, mas de todo modo, nem precisa, porque não se trata mais de foro especial. O Bolsonaro não tem mais foro especial, se trata de qualquer procurador da República. Entendeu? Então, essa questão de dizer assim, mas o Augusto Aras já não tem mais culpa. Ele já não tem mais, não é mais ele o procurador das causas do Bolsonaro. O Bolsonaro é ex-presidente. O Bolsonaro está na mesma situação de um ex-deputado. Ex é ex. Perde a condição do foro e aí cai na vala. E isso é o que me preocupa. Agora, o que esse conjunto todo nos mostra primeiro, como que isso veio até aqui sem ter caído antes. Essa é uma boa questão. Quer dizer, como é que o conjunto da obra chega nesse número todo, nas condições em que chegou, e só agora nós descobrimos. Esse é o ponto que dá um livro. Essas coisas todas estavam aí, e por que só agora nós descobrimos? Essa é uma pergunta de 1 milhão de olhares, né, de investigações. E porque as instituições, vou repetir aqui a minha metáfora simplória, mas instituições são como limpadores de para-brisa. Ela funciona e tem sentido se for colocado lá de fora do carro. Então, as instituições, até um determinado momento, por não funcionarem como deveriam, deram aso ao 8 de outubro. Que o 8 de outubro, o 8 de janeiro, aliás, o 8 de janeiro, ele aconteceu por ação da extrema-direita e também por omissão das autoridades. Veja que tudo isso aconteceu porque foram todos insuflados. Quem insuflou? A mídia, a pequena mídia, e a mídia a que mais insuflou isso são os rádios. Ninguém está falando disso. Você sabe disso. Rádios. Gente, não subestime o rádio. O rádio é o que mais as pessoas ouvem e vê. Hoje vem, porque já tem rádio assim. Nós estamos aqui, no fundo, fazendo rádio. Rádio já é assim, como nós estamos fazendo aqui, não é assim? Todos os dias, milhares de locutores e apresentadores de rádio do Brasil lá fora, no ano 2021, 2022, diziam todos os dias que os militares deviam assumir o poder. Estou certo ou estou errado? Isso é fato.
não é opinião. Todos os dias. E as pessoas foram para frente dos quartéis fazer isso. E diziam, porque a Constituição, tudo em nome da Constituição e das 4 linhas, que o Bolsonaro daria o golpe dentro das 4 linhas, que isso é fantástico. E as pessoas acreditaram nisso, e elas foram para o dia 8 de janeiro, acreditando nisso tudo. E aí vem a minha questão, que eu coloco aqui, olhando nos seus olhos. Isto assim. Diga-me um locutor de rádio desses pelo Brasil afora que tenha sido sequer notificado pelo Ministério Público para que explicasse por quê. Crime do artigo 286 do Código Penal. Então, existem, além dos 1.300 e poucos golpistas, milhares de criminosos espalhados pelo Brasil afora. E tudo isso aconteceu, e a soma de todos esses nossos medos, a soma de todos os medos, a tempestade perfeita, nos trouxe o 8 de janeiro. Junto com o 8 de janeiro, vieram as revelações do establishment, que vai de Seca a Meca, vai do pequeno crime até o grande crime, que vai, por exemplo, da chinelagem, baixo clero, que é tentar trazer joias, até, por exemplo, conversas sobre golpe, reuniões sobre golpe, e a descredibilização do Brasil com relação a vacinas, em que o assessor especial do presidente da República frauda o próprio sistema SUS para tirar uma carteira não para ele só, para tirar uma carteira para o presidente e para sua filha. Eu fico pensando como que isso ainda está devagar. Querido, isso está muito devagar. O que eu quero dizer é que nós precisamos de uma espécie de ânimos democráticos. O que é o ânimos democráticos? Eu preciso de dados objetivos, o sistema precisa me municiar. A accountability, a prestação de contas, ela tem que me animar para o futuro. Por exemplo, todas as semanas devia ter uma prestação de contas do Ministério Público para dizer: contribuintes, cidadãos, o caso Manaus, em que houve um massacre, que as pessoas morreram dramaticamente, asfixiadas, que faltou oxigênio, etc. O caso tal, o caso Silvinei, estamos com investigações tais e tais e tais. Todas as semanas, accountability. Para quê? Para que eu possa olhar para o futuro com esperança, dizendo: olha, está funcionando. Eu não tenho visto isso. E por isso me preocupa quando você me diz no que vai dar tudo isso. Eu fico devagar. Porque no Brasil já não há fatos. Só há interpretações de fatos e narrativas. Quem duvida que se demonstre ou se aceite a tese de que Bolsonaro não tenha nada a ver com o seu funcionário que, por conta dele, quis fazer um agrado para o chefe, sem o chefe saber, de fraudar o sistema e tirar uma carteira de vacinação. E que também não me surpreende que, de repente, se diga que o presidente, ao mandar buscar as joias de avião, tenha tido apenas o intento patriótico e republicano de botar as joias no patrimônio da União. Eu
sou um cético realista. Uma espécie de São Tomé. Eu quero ver ali as coisas. Eu acho que o Lênio, com essas pausas dramáticas, viu? Só quem gosta muito de ópera mesmo, para poder fazer esse ritmo aqui, essa prosódia. Lênio Streck. A questão dos rádios, dos radialistas, o pessoal está comentando aqui, realmente é uma coisa muito grave, muito séria. E continua. E continua. Continua, esse é o mais grave. Bobear, né? A gente pode ter um 8 de janeiro de novo daqui a pouco aqui, porque o pessoal não para. Mesmo todos eles tendo sido presos, tornados réus, né? A maioria deles. A gente tem uma outra frente de investigação que cai em cima, né? Que busca os mandantes, os financiadores também. Estamos acompanhando isso. Agora, essa questão que você falou de Manaus e do compliance, né? É importante que o governo e a sociedade brasileira realmente pudesse ter essa prestação de contas. Você falou semanal, né? Muito importante, né? Eu criaria, eu usaria SECOM ou faria uma secretaria de accountability. Não daria esse nome aí porque ninguém saberia dizer, mas assim, uma secretaria de prestação de contas, em que um órgão oficial em que não precisa ser falado, pode ser por escrito, que eu acessaria, se prestação de contas, caso tal, imediatamente me apareceria em que pé está. É necessário, isso é uma sugestão para eu não gosto dessa palavra, mas vamos lá, a boa governança. Sim. Né? Porque isso parece uma coisa de influencer, né? O Brasil é um país de influencers, né? Eu fico impressionado. Acima da luta de classes no Brasil estão os influencers. Diga. E os convescotes, né? Churrascos e outras convescotes, né? Porque as questões no Brasil se resolvem muito em convescotes, né? Então, acima da luta de classes estão os estamentos, os convescotes e os influencers, evidentemente. Eu sou desinfluencer, tá? Desinfluencer. Porque justamente para tirar esse ranço. Eu não influencio nem a mim mesmo. Nem a você. Aliás, ontem, Lênio, eu estava fazendo a minha live catarse da madrugada, né? Aqui no nosso glorioso, no coletivo, aqui, inclusive no Prerrogativas também. Eu lembrei de você, apareceu na minha live. Né? Desceu, porque eu estava dizendo que os prognósticos, nós ficamos doentes com o bolsonarismo, o Bolsonaro, né? Todos nós, até a esquerda, até os analistas, até os mais consagrados, né? Todos nós fomos afetados. Então, quando a gente prognostica alguma coisa com relação ao governo, à economia, a gente prognostica errado, a gente ainda está ferido, né? A cicatriz não fechou. E aí eu disse o seguinte: eu também erro. Eu também não sei, daí eu falei, só que eu sei que eu não sei. E aí eu lembrei de você. Claro, que essa saber que sabe é exatamente o modo de estar no mundo, né? Que a gente poderia chamar de Dasein, né? Saber que sei, saber que sabemos. Agora, não saber que não sabe é alienação, né? Esse é terrível porque o primeiro passo é você saber que não sabe. Por quê? Porque a linguagem surge na falta. Você só terá mais linguagem se souber que há algo que você não consegue dizer. Você não sabe o que é, mas sabe que há algo. Esse algo, que a gente pode chamar de real, é algo que você só consegue identificar pela linguagem, né? Agora, o que não sabe, esse é o negacionista, é o sujeito que está fora da órbita, né? Que é o alienado, alienos, alienação. Alienos vem do latim o outro, alienos. Eu sempre alieno a minha ação a outra, aí a palavra alienação. Então, sempre é o outro, não sou eu. As culpas do mundo, o inferno são os outros, etc. Por isso a palavra alienação.
E tem muita gente no campo progressista que padece dessa mesma, né, desse mesmo problema, e por isso que a gente tem de se policiar, é uma coisa que a gente só aprende com a experiência, né, Lênio? Todos nós um dia, talvez, sabíamos que sabíamos, só que agora com a experiência a gente sabe que não sabe. E em função desse movimento que você consagrou, né? E imediatamente eu digo para você que quando eu disse isso intuitivamente, a tua presença vem muito forte na minha resenha. Você tem mais probabilidade de acertar, quer dizer, de fazer um prognóstico mais próximo dessa realidade. Lênio Streck, filosofia pura aqui no nosso programa. Olha só, Maria Carvalho está dizendo aqui: os rádios são super escutados nos carros e os locutores são super reacionários. De fato, parece que é um gênero, né? Um rádio de esquerda não existe. Eu diria que temos que fazer um monumento ao locutor progressista ou de esquerda do rádio brasileiro. Eu estou procurando. Havia um que foi demitido. Meu amigo Juremir Machado. Lembra do Juremir, a Rádio Guaíba? Ele foi demitido da Rádio Guaíba, né? Que é bolsonarista assumida, né? Eu gosto da Rádio Guaíba que começa assim, ó. Aqui só há fatos, só há a verdade. Aí entra assim o programa em que o cara diz assim, pois o ex-condenado, o ladrão que está na presidência, é assim, só há fatos. Até assim hoje, o Lênio, até hoje. Todos os dias. Mesmo com o Bolsonaro acusado, quase preso. Menos sábado e domingo, mas aí entra outra pessoa, entra outros. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que as pequenas televisões locais, que são locadas e tal, são assim. Aqui no Rio Grande do Sul, há um programa terrível, 2 programas no mínimo na televisão, uma aberta e outra a cabo, sei lá, que todos os dias, 100% são bolsonaristas e continuam dizendo que agora eu vi um programa essa semana, diziam que o ex-ladrão, né, que eles chamam assim, eles chamam de ex-ladrão. Ex-ladrão. O ex-ladrão até agora só desfez as coisas boas que o Bolsonaro fez. Gente, eu não sabia. Eu fico impressionado que o governo às vezes não passa nada. Não, e tem até publicidade governamental nesses lugares. Eu não consigo entender se a esquerda não sabe exercer o poder, eu não consigo entender essas coisas. E outra, todos os dias o golpe não acabou, e nem não fique pensando que isso acabou. Não acabou, você mesmo disse antes. E é só pegar as gravações aí para trás, ou testemunhos, etc., você pegaria facilmente 2.000, não sei quantos, incentivadores dos movimentos do dia 8 e do golpe. E eu não vi ninguém. E mais, o que está acontecendo agora. Por isso que, para mim, um dos grandes problemas é a ausência institucional. Existe o pânico institucional, que eu cunhei há pouco tempo, escrevi muito e debati com você aqui, e existe a ausência institucional, que é, por exemplo, quando as autoridades não tomam as medidas necessárias para a contenção, porque o papel do direito também é prevenir. E se você não previne, você não resolve nem o que passou, e nem o que vai vir, e nem o que está acontecendo. Lênio, que eu saiba, o seu nome não tem acento. E ele está com acento aqui. Você quer confundir a gente? O que é isso? Não, eu não sei quem botou o nome com acento, mas o meu nome, na verdade, tem acento. Tem acento? Tem, mas eu tirei. E vou te dizer por que saiu o acento. Não fui eu que tirei, na verdade. Né? O que aconteceu que minha primeira carteira de identidade, quando surgiu essa carteira verdinha, isso há muitos anos, 70 e poucos, o computador não tinha acentos.
Então, meu nome saiu sem. E quando eu ia para os lugares, eu escrevia meu nome e disse assim, seu nome está errado. Aí disse, por quê? No seu documento consta sem acento. Eu nunca mais consegui arrumar e eu institucionalizei. Então, o meu passaporte, tudo que tu imagina, está sem acento. Por quê? Porque a tecnologia inexistente tirou o acento do meu nome. É fato, não é opinião. Não é opinião. Agora, quando a gente faz aqui os cards e tudo mais, você prefere que eu coloque com ou sem acento? Não, sem porque está Sem. institucionalizado. Veja, por exemplo, este livro. O livro. Tá tudo sem acento. Esse é seu novo livro? Sim. Você lançou e nem me avisou. O seu Ele tem. dicionário, traidor. Não me Lembra que a gente. Pois é, mas é que você não me avisa, você não diz, olha, vamos falar, quero levá-lo, né? Peraí. Quero Peraí. levá-lo para o programa, e aí Isso é... Não, eu já disse aconteceu. aqui, porque como eu sou. Lembra que nós falamos aqui várias vezes 111 verbetes senso incomum. Então, está aí. Já lançou, já está à venda. Por que Já editora? está à venda nas melhores casas do ramo. E também estão lançando um livro chamado, junto com André Caran Trindade, meu sócio do escritório, ex-orientando de mestrado, o livro chamado Superinterpretação no Brasil, a partir do Humberto Eco e do debate que ele fez em 92 nas leituras de outubro, né, nos Estados Unidos, não sei se foi em Boston ou aonde, e disso saiu o livro dele chamado Superinterpretação. E nós, André e eu, que fizemos aquela ação inicialmente, né, da ADC 44, a presunção da inocência, usamos o Humberto Eco. E a gente recupera isso agora num livro chamado Superinterpretação, que é da Tirando Loblanche, que a gente pode fazer um programa sobre isso. Acho que a gente poderia fazer um programa. Não, você está assim, em dívida comigo. Vamos ter fazer que fazer dois, uma série. Assim, podemos fazer um sobre superinterpretação, ou primeiro sobre senso em comum, que ele é o mais engraçado, né? Porque ele tem 111 verbetes e são criações minhas. Tem nomes que eu mesmo criei, porque o mote do livro é o seguinte, por vezes você diz, não tenho palavras para dizer tal coisa. Eu digo, se você não tem palavras para dizer tal coisa, apresento-lhes as palavras. Isso. Aí eu as criei. E agora você, por exemplo, a pessoa vai ao judiciário e se queixa e ninguém dá bola. Aí ele não tem palavras para dizer. Eu digo, tenho gaslighting. Jus gaslighting, que é a adaptação que eu fiz do gaslighting, que é do sujeito, que é da psicanálise, da psicologia, etc., que é quando ou familiar, quando, por exemplo, o marido diz para a mulher, tu é louca, isso é mentira, esse negócio é gaslighting. E eu trouxe para o direito. Sabe que isso é muito sério, né? Quando, por exemplo, você descredibiliza, a mulher diz para o marido, você fez tal coisa, ele diz assim, só uma louca como você, ou esse tipo de coisa, ou no seu trabalho, que o chefe diz, ou você para o seu médico, você diz, olha, eu tenho um problema no braço, o médico, isso é impressão sua, e depois você perde o braço. Estou exagerando, mas é mais ou menos isso. É gaslighting. E eu trago isso para o direito. Estou dando um exemplo só de um dos 111. Não. Então, é uma criação que eu fiz. Por exemplo, saber nenhum
o No Nothing, que está aqui dentro também, que é muito engraçado. Enfim. Engraçado, mas engraçado e consistente. E é sério, quer dizer, isso pode ser incorporado pela Total, é engraçado, mas é sério. Ele está exatamente... É um modo irônico de tratar, ou modo sarcástico, né? Alegórico, irônico, sarcástico e metafórico. E, quem sabe, metonímico, para falar sobre... o subtítulo é Mapeando as Perplexidades do Direito, que é mapeando as perplexidades do mundo, visto, né, como se o mundo fosse um grande mapa. Esse também é pela Tirano Blanche? Não, esse aqui é pela Dialética. Dialética. Isso. A da Tirano Blanche é o Superinterpretação, que pode ser, digamos, o segundo programa. A gente faz vamos fazer um programa sobre isso, e o outro sobre, na sequência, sobre superinterpretação, que é muito bonito também, né? Vamos fazer um programa primeiro sobre o dicionário, e a gente aproveita e sorteia uns 2 exemplares, 3, claro, aqui para o público. Mas você ia falar sobre o Dallagnol ainda rapidamente? Calma que a gente termina com ele. Deixa eu só trazer aqui. A Cleusa Santos está dizendo: Conde, sugiro que você convide a professora Evelyn Farage, da UF, Universidade Federal Fluminense, né, do Rio. Foi coordenadora da campanha e ex-presidente, para falar sobre o Andes Sindicato, né, Nacional. Cleusa, eu vou colocar o meu e-mail aqui na tela. Manda um e-mail para mim, para você me ajudar. Eu vou chamar aqui, claro que eu vou chamar a Evelyn aqui, sem dúvida nenhuma. Pandora está dizendo, ainda mais nas rádios do interior financiadas pelo agro. Claro, né? Claro, isso. Claro, né? Diego Jesus, essa voz do Lênio dá para cantar samba, rock and roll, vozeirão da porra. O Lênio, a gente vai terminar cantando aqui. Cristina Rocha, Lênio, deveria sim ser falado para que um número maior de brasileiros tenham acesso por escrito, ficará com um número muito restrito de conhecedores da realidade a questão da Secretaria da Prestação de Contas, né? Isso, Lila da exatamente. Silva, sou Lila da Silva, se eu fosse Lula da Silva, nomearia você para o STF. Lênio não se preocupe que é provável que ele não faça esse acerto. Olha só o Lênio, que é brincadeira. Fala do Dallagnol hoje, Lênio. Pode ser pode ser cassado, né? E se tornar inelegível. Esse portento da nossa, enfim, do mundo do pensamento brasileiro, Deltan Dallagnol, que teve o que mereceu com Flávio Dino recentemente. Aliás, o Flávio Dino merece uma estátua também em algum lugar, né, Lênio? Diga pra gente. Eu só quero, esse caso aí é importante. Veja como o que são fatos e relatos. Ó. O Estadão publicou que, vou ler aqui para ver como é que é a coisa. Um dos postulantes ao STJ, o advogado Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que foi assessor de Dias Toffoli, abriu divergência contra a abertura de um processo disciplinar contra Dallagnol no CNMP em 2020 e se posicionou da mesma maneira em outras ocasiões. Foi o contrário. Veja o que são fatos e relatos. Foi graças ao conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, um grande professor, um dos grandes intelectuais desse país, que foi coordenador da área de direito da CAPES brilhantemente por 4 anos, conselheiro do CNMP, foi graças ao Otávio que Dallagnol foi levado a processo, inclusive que Lula ganhou o processo, foi graças às posições, ao contrário, ele inclusive foi buscar uma certidão no CNMP para desmentir a matéria. Agora veja o perigo que é um jornalista, sem checar fonte, colocar uma nota mostrando o contrário. Quer dizer, o Otávio é um dos postulantes ao STJ e ele é detonado aqui como se ele fosse um aliado do Dallagnol. Foi graças ao voto dele e de outros que hoje Dallagnol está na berlinda,
senão tudo teria acabado. É importante que se diga isso, né? Em favor, eu quero fazer esse registro, eu que sou nesse ponto, né, em termos, eu acredito em verdades, né? Eu acho que há sempre um grau mínimo de objetividade. O Gadamer diz, se queres dizer algo sobre algo, deixa que esse algo te diga algo, ou um texto, ou qualquer coisa. Então, eu acredito que existem dados objetivos para falar sobre. Então, existem fatos. Quando Nietzsche diz não há fatos, só há interpretações de fatos, eu digo o contrário. No meu livro, Verdade e Consenso, eu digo o contrário. Eu digo só existe interpretações porque existem fatos. Eu faço a inversão disso. Então, eu trago aqui, em homenagem ao Otávio, eu trago aqui a verdade dos fatos. E esse é verdadeiro, que é fato. Ele tem uma certidão, é fato. E é uma narrativa não verdadeira. Eu estou usando não verdadeiro porque eu sou muito educada, você sabe que eu cuido muito com as palavras, que foi feita pelo Estadão, tentando aí prejudicar ele junto ao governo, etc., né? Então, nesse sentido, se eu acredito que vai ter condenação do Dallagnol, perda do mandato, eu vou dizer aqui, não acredito. Mas vamos aguardar. A gente está num processo de uma sequência muito forte de retificação do que aconteceu com a história brasileira, e isso. Só do Dallagnol passar por isso já é algo que a gente deve celebrar. Evidente, sem dúvida nenhuma, querido. Lênio Streck, matei a saudade, Lênio, até o lançamento. Grande lançamento. De qualidade. De qualidade. Obrigado, gente. Beijo para todo mundo. Um abraço. Vamos. Tchau, tchau.